Olá, eu sou o João, sou o professor João Carlos, sou professor do Ashram Urbano de língua sânscrita e filosofia do yoga. E gostaria de falar um pouco sobre o nosso curso de formação em filosofia do yoga. Trata-se de um curso livre, é um curso livre de formação em filosofia do yoga. E é um curso onde nós estudamos yoga de uma maneira embasada em textos antigos, e tendo sempre em vista aspectos filosóficos, e o que na Índia inclui também aspectos cosmológicos. É sempre importante que nós tenhamos em vista essa união de dois aspectos importantes do conhecimento. As perguntas fundamentais sobre a vida, sobre quem nós somos, e as perguntas fundamentais sobre o nosso poder de conhecer, o que nós podemos conhecer diante do que nós somos. As perguntas fundamentais a respeito dos limites do conhecimento levam na Índia Antiga a práticas de introversão. As práticas meditativas são fruto de um entendimento filosófico da vida ou de uma reflexão filosófica, no sentido de que meios racionais, meios argumentativos são tratados com a devida importância no contexto indiano, ou seja, são tratados de maneira absolutamente extensiva, a razão, o pensamento, o entendimento da vida, a argumentação, a conceitualização. Porém, espera-se também dentro dessas filosofias uma contrapartida não conceitual. As práticas meditativas elas servem então a um propósito filosófico de conhecer a nossa própria natureza por meio de um certo conjunto de técnicas e de práticas que nos levará a uma visão direta de quem nós somos, ou seja, sem a mediação de conceitos, sem a mediação de palavras. Basicamente, yoga é isso, dentro das várias linhas e das várias formas de abordar. E aquele yoga que nós vemos popularizado, principalmente o yoga físico, que trata então dos asanas, que são o conjunto todo de técnicas mais fundamental do Hatha Yoga que é praticado na modernidade, ele herda todo esse universo então de produzir práticas de introversão para que sejamos capazes de acessar diretamente o nosso ser, que não é só nosso, que é o núcleo do universo, na expressão Shiva Shakti, na ideia então de uma consciência e o poder dessa consciência, essa consciência denominada Shiva e o poder dessa consciência denominado Shakti. Nesse ponto a gente tem um fator fundamental então que é o fator de cosmologização do corpo. O corpo torna-se uma expressão universal e infinita do cosmos ao longo de uma prática de um asana, por exemplo. Por isso é importante o entendimento da filosofia enquanto um conjunto de saberes que questiona de forma abstrata, porém de maneira racional e inteligente a respeito da nossa própria estrutura cognitiva, da natureza essencial da consciência, do nosso poder de conhecer o que somos capazes e o que não somos capazes. Isso leva a práticas de introversão, a práticas que procuram, então, retirar a mediação dos conceitos, ou seja, não somos mais mediados por conceitos, mas podemos ter experiências diretas, mas os conceitos serviram até esse momento, não há um desprezo aos conceitos. Os conceitos ele têm uma importância fundamental e muitos desses conceitos trarão simbologias que farão com que o corpo dos adeptos do Hatha Yoga torne-se um corpo divinizado. E num corpo divinizado que habita uma consciência universal. Fato importante para tudo isso é a ideia de Kundalini. Kundalini é uma força universal presente em nós, muitas vezes divinizada, Kundalini Devi, a deusa Kundalini. Em outros momentos ela é tratada como uma força da Shakti, da sua forma abstrata, da sua forma plena, como poder do universo presente de forma individual em nós. Isso é o que determina o Hatha Yoga. Então, muitas vezes nós conhecemos o Hatha Yoga por meio das suas técnicas, das suas práticas e principalmente pelos seus benefícios quando praticamos. E o curso de filosofia do yoga, ele tem a intenção de apresentar os pressupostos dessas práticas. O que é um pressuposto? É aquilo que está por detrás, aquilo que alguém tinha em mente quando desenvolveu essas técnicas, essas práticas. Então, para isso, nós vamos percorrer um grande universo de textos. Percorreremos uma tradição que se chama Yoga especificamente, que é atribuída a um guru de nome Patanjali, então é o Patanjala Yoga. Nós percorreremos por meio do seu famoso texto, conhecido como Yoga Sutra. Percorreremos uma tradição que é irmã do Yoga de Patanjali, que se chama Samkhya. Percorreremos por meio da Samkhya Karika.
Estudaremos alguns elementos de Vedanta. De fato, o Vedanta é uma tradição muito importante na Índia e tem se expressado fora da Índia também como uma espécie de tradição que é irmã do hinduísmo, né, com elementos muito próximos da visão religiosa do hinduísmo. Estudaremos também devido à sua popularidade, de maneira que nós vamos trazer as pessoas que têm um interesse profissional em yoga, o entendimento do que é Vedanta nas suas várias vertentes, né, de uma maneira bastante abrangente, mas não tanto dando importância ao Vedanta como base para o yoga, para o Hatha Yoga. E explicaremos historicamente ao longo do curso qual é a distinção entre uma coisa e outra. Estudaremos tradições tântricas de uma maneira abrangente, né, e vemos dentro dos tantras a matriz dessa simbologia, dessa cosmologia que é aplicada ao corpo. E nesse sentido nós vamos estudar uma tradição conhecida como Shivaísmo da Caxemira, que é uma tradição tântrica muito importante, é um tantrismo monista, portanto acredita que tudo é uma única essência, as coisas manifestas, as coisas imanifestas, aquilo que é tido como animado, o que é inanimado, sujeitos e objetos são uma unidade. E veremos longamente essa tradição, teremos basicamente 2 meses dedicados ao Shivaísmo da Caxemira, porque o entendimento das tradições tântricas nos ajuda a compreender o Hatha Yoga, esse yoga que nós praticamos. O nosso curso é um curso que descreve, que lê, mas não é um curso que normativiza, ou seja, nós não temos interesse em dizer como o yoga deveria ser, ou como o yoga é, ou como qualquer ideia que venha a se tornar preceito, porque é um curso abrangente que recebe alunos e alunas das mais diversas formações, das mais diversas linhas de yoga, e recebe também alunos e alunas que não são profissionais de yoga, que não são professores nem professoras de yoga, são praticantes, desde o yoga que é puramente meditativo, contemplativo, até o yoga de forma corporal, porque esse curso tem esse propósito, essa intenção de promover também maior intensidade e maior conhecimento de causa para as práticas pessoais, para a prática privada. E nesse sentido também falaremos bastante do yoga moderno. É preciso compreender de uma maneira descritiva, não de uma maneira normativa, o yoga moderno dentro das suas várias formas de assimilação, a assimilação dentro das relações capitalistas, onde não há mais o guru que recebe o discípulo por outras vias, as vias são as vias da economia capitalista, pagamentos, boletos e todo aquele universo que as escolas de yoga sabem muito bem como funciona. Isso cria uma enorme diferença, a própria formação de professores, a formação dos gurus, a própria intenção, o propósito com que se pratica yoga, muitas vezes associado a terapias, ao bem-estarismo, e num outro campo associado ao objetivo último e filosófico do ser humano. E vejam, é importante a gente entender que o nosso olhar não será normativo. As pessoas terão a oportunidade de refletir criticamente, de fazer perguntas críticas, de compreender a natureza daquilo que nós fazemos hoje em dia como yoga, mas entender também que isso é um cenário possível dentro dos desenvolvimentos históricos das tradições, né? E vamos falar sobre apropriação cultural também, onde o cenário é possível, mas envolve certos problemas também de relação entre culturas, certas violências produzidas pelo colonialismo, certas violências não só morais, como físicas e econômicas. Tudo isso para que a gente possa também entender o que é essa forma pela qual nós recebemos o yoga e sermos capazes, caso cada aluno, cada aluna tem o seu poder de reflexão, contribuir, trazer elementos que não vieram devido a todas essas ideias que historicamente são disseminadas em torno do yoga. Ou seja, lendo textos antigos podemos também trazer elementos que não vieram nesse diálogo do último século e que possam também ser fecundos para as nossas práticas pessoais e para quem ensina yoga. Então, nesse sentido, o curso de formação em filosofia do yoga trata de filosofia do yoga de uma maneira dupla. Filosofia do yoga antigo, de uma maneira que nós possamos entender os pressupostos que criaram essas práticas que nós fazemos hoje, e o yoga moderno com a sua filosofia específica, quando ele chega para as pessoas apenas como elementos técnicos, e esses elementos técnicos passam a servir propósitos de vida dentro das sociedades modernas, capitalistas e não indianas, na maioria das vezes capitalistas,
onde as relações do yoga se estabelecem também com esta finalidade dentro dessas sociedades, de tornar o indivíduo mais capaz de obter os propósitos que essas sociedades ensinam como os propósitos maiores. Ou seja, é necessário também um olhar crítico a respeito disso para que nós possamos compreender até onde o yoga mantém seus propósitos e até onde nós podemos remontar essas ideias de propósitos fundamentais que estabelecem uma importância muito grande na ideia do autoconhecimento e não um autoconhecimento como nós denominamos modernamente, um autoconhecimento que vá funcionar para a vida social, para a vida familiar, para a vida profissional, o que pode vir a ser muito bom. Mas há um autoconhecimento desinteressado, um autoconhecimento puro, um autoconhecimento que envolve, no caso do yoga, a ideia fundamental de uma consciência que perdura para além da morte do corpo. Então, o yoga, na sua maior versão, na sua versão histórica mais profunda, tem então esse princípio fundamental, o princípio de uma vida transcendente, de uma vida que está além de fatores limitadores individuais. E nesse sentido nós devemos entender que não se trata de um olhar de normativizar, mas de contribuir, de colocar o pé na história, saber qual é o papel histórico que nós temos, para quem é professor ou professora de yoga, e contribuir para o yoga dessa forma. Fugindo de ilusões, no sentido, vou praticar o yoga tradicional, vou praticar o yoga antigo. Isso não é possível, isso não é verdade. Somos, aqui neste contexto, pessoas que não se formaram na cultura indiana, estamos ensinando e aprendendo yoga em línguas não indianas, e o yoga tradicional é um termo que equivoca as pessoas. Quando a gente fala yoga tradicional, a gente está falando do yoga na Índia, de matriz indiana, mantido e transmitido por meio de línguas indianas e que não tiveram contato com essas adaptações que foram feitas no final do século XIX, início do século XX, para que o yoga se tornasse um conjunto de técnicas adaptáveis a quaisquer intenções que os seus praticantes possam ter. Como nós vemos nos estúdios de yoga, nas escolas de yoga, onde recebemos alunos e alunas com as mais diversas intenções, com várias profissões, com várias visões doutrinárias, visões filosóficas, religiosas, não religiosas. Essa adaptação no século XX trouxe o yoga para um certo cenário onde ele pode se adaptar a qualquer visão doutrinária. Então não é mais yoga tradicional nesse sentido. Então todas as vezes que nós falamos de yoga moderno, nós temos de ter essa clareza. Sempre digo, e se vocês vierem participar das aulas vocês vão ver, sempre digo não normativo, nós não estamos dizendo que não deva ser assim, mas também nós não devemos usar esses rótulos de maneira equivocada, de maneira que nós vamos nos iludir e iludir as outras pessoas. Não há como praticar yoga tradicional na modernidade se a gente não faz parte dessas linhagens guru-discípulos. Se a gente já aprende num curso de formação, se a gente já aprende dentro dessas circunstâncias, que são circunstâncias absolutamente distintas do yoga histórico, que se mantém na Índia até os dias de hoje, em línguas locais, onde as práticas dos asanas são práticas privadas, onde não há essa ideia de aula, como a gente faz hoje, aulas coletivas. Então vejam, essa a síntese do que é o curso é que para nós sejamos capazes também de entender o que nós fazemos, o que se faz no contexto histórico, eu prefiro então chamar de yoga histórico e não yoga tradicional, e que sejamos capazes, caso tenhamos interesse dentro desse curso, não só de compreender as filosofias que deram a forma para esse universo de práticas, mas de compreender também a natureza do yoga moderno, de extrair do yoga moderno aquilo que ele pode nos oferecer, fugindo de marcas, fugindo de meu yoga é melhor, o seu é pior, fugindo de uma crítica superficial a respeito da modernidade, das ideias de adaptação. Quando a gente fala modernização, adaptação, no nosso curso não tem nada a ver com pejorar, dizer que o yoga é ruim ou é bom. Estamos com o objetivo de contribuir para o entendimento do yoga, de uma maneira geral. Fazemos isso a partir de textos sânscritos, como eu disse, para quem não me conhece ainda, eu sou tradutor e professor de língua sânscrita, então esses textos que nós utilizamos na maior parte das vezes são traduzidos por mim. Alguns outros textos que já têm tradução em língua portuguesa feita por outros tradutores que sejam competentes, nós utilizamos também no nosso curso. E o objetivo, fundamentalmente, é construir, então, um olhar filosófico a respeito do yoga, onde filosofia, no sânscrito, está pelo termo darshana,
que envolve escolas de conhecimento, que nos ensinam a respeito da nossa natureza. Então, temos um aspecto que é o aspecto transcendente e temos um aspecto, o aspecto cognitivo. Entender o que essas pessoas entendiam a respeito da vida, a respeito de si mesmos, a respeito do mundo, é o que nos trará, como qualquer leitura nos traz, um entendimento melhor a respeito da nossa realidade, e aí nós vamos poder compreender um pouco mais a respeito de nós mesmos, né? O ensino da filosofia diz respeito a isso, de uma maneira bastante prática, de uma maneira bastante sincera e honesta, absorvendo aquilo que pode nos interessar e entendendo que certos aspectos são datados e são históricos e não necessariamente nos interessarão, né, dentro do nosso contexto prático, pessoal ou profissional. E o mais fundamental de tudo, que eu gostaria de falar sobre esse curso para quem tem interesse, é que nós fazemos isso tudo, essa leitura desses textos, sempre dentro de um caráter de compreender esses textos antigos como textos que vão nos instruir, que nós vamos estudar, nós vamos aprender com eles, mas de uma maneira libertária, né? De uma maneira não normativa, de uma maneira sem hipocrisia, sem falso moralismo. Então nós vamos ler o Yoga Sutra como um texto que dialoga conosco, entendendo que um guru, Patanjali do século IV, dizia a respeito do yoga. E como que a gente chega nessa leitura libertária? É simples, é a leitura histórica, né? A leitura histórica, ela faz certas perguntas. Primeira delas, para quem escreveu Patanjali? Né? Uma anterior a essa, Patanjali escreveu ou não? Mais anterior ainda, quem foi Patanjali? Patanjali é um só? Todo mundo discute isso. Hoje em dia entende-se muito mais claramente que Patanjali de fato existiu, né? Não sabemos mais do que isso, mais do que seu nome. Hoje em dia a gente tem um certo campo de estudo e pesquisa que leva ao entendimento de que a obra de Patanjali, do autor do Yoga Sutra, tem ali até o século X aproximadamente depois de Cristo, sendo que a obra foi composta em torno do 4, temos o entendimento de que esta obra ela nunca foi, até onde se sabe, transmitida de maneira separada do seu comentário, chamado Yoga Bhashya. Aí o conjunto do Yoga Sutra de Patanjali com o Yoga Bhashya é chamado Patanjala Yoga Shastra, o Shastra do Yoga de Patanjali. Então nós vamos perguntar para quem ele escreveu o Patanjala Yoga Shastra. E dessa forma nós vamos entender se nós nos entendemos como interlocutores dele ou não, ou até que ponto somos interlocutores. Vejam, perguntas históricas fundamentais que nós devemos construir. Qual era o cenário, o que estava pressuposto ali? Com quem ele dialogava de maneira concordante? Com quem ele polemizava? Todas essas perguntas são perguntas discursivas, que envolvem uma tecnicidade, um aprendizado de textos. Dentro da minha formação acadêmica, eu estudei análise do discurso. A análise do discurso é uma das formas de nós entendermos, ou seja, uma teoria, uma forma de nós entendermos textos a partir de ideias mais amplas e abstratas, do que simplesmente olhar um texto deslocado de qualquer contexto histórico, das suas relações. A análise do discurso ela nos permite uma compreensão mais técnica, portanto, se é mais técnica, nos permite também ensinar isso a outras pessoas, a respeito das relações entre textos, entre texto e cultura, entre texto, cultura e história, entre elementos que vão ser muito importantes para que a gente possa seguir nessa jornada de um ano e aprender um pouco mais sobre esse tema chamado filosofia do yoga. E aqui quando eu falo filosofia, é filosofia mesmo, algo que é muito comum no contexto do yoga, existe até uma expressão para isso, yoga fora do tapetinho, muitos professores e professoras gostam de usar essa expressão para se referir à ideia de yoga de uma maneira que não sejam apenas as práticas dos asanas e algo um pouco além disso. Vejam, o que a gente precisa é situar a ideia de filosofia de uma maneira mais precisa, de uma maneira mais até responsável, eu diria, porque muitas vezes quando se responde a respeito dessa pergunta de yoga fora tapetinho, o que fazer, o que vem é uma lista moral herdada deste texto do qual falei, o Yoga Sutra de Patanjali, que contém 10 princípios ali.
E esses princípios, independentemente de serem bons ou de serem ruins, são princípios morais, né? Então, há uma substituição do pensamento crítico, que é o pensamento filosófico, pelas regras de moral, né? Normalmente, quando se responde o que é o yoga fora do tapetinho, o que é a filosofia do yoga, vem uma ideia de moral, né? Então devemos arrinçar, praticar a não violência, devemos não roubar as coisas dos outros, asteia, e uma série de princípios que em princípio são positivos, né? Claro, não roubar, não ser violentos, mas trazem também um componente equivocado a respeito do que seja filosofia. Filosofia é o pensar sobre o pensar, é a produção de um pensamento crítico, é a produção de um pensamento sobre como nós podemos pensar melhor, ou seja, em sânscrito ensina-se pramana. Pramana significa meios válidos de conhecimento. Como construímos o nosso conhecimento, de que forma nós podemos ampliar o nosso conhecimento, quais são os limites e para que servem essas formas de conhecer. Ou seja, pratyaksha, ver diretamente alguma coisa, anumana, capacidade de inferir, agama, receber de alguém fidedigno um conhecimento. Todos esses universos se desenvolvem conjuntamente em Nyaya, Vaisheshika, em tradições budistas, em tradições posteriores tântricas, e vão dar um corpo filosófico muito importante, até mesmo para produzir uma moral e uma ética, se nós quisermos. Mas jamais podemos substituir a ideia de uma filosofia da qual a Índia é uma civilização extremamente rica por um conjunto de 10 regras, né, e que muitas vezes, né, envolve, então, esse cenário que nós vemos de cenários de sociedades que não valorizam o pensar crítico, né? Que entendem que o pensar crítico é algo a ser deixado de lado, principalmente em meios que envolvem uma certa religiosidade, uma certa ideia de transcendência. Então, o yoga, ele concilia o pensamento crítico, a ideia de transcendência e a liberdade, né? Então, liberdade, a possibilidade de ser libertário, de pensar criticamente, mas nem por isso abrir mão de ideias de transcendência, de ideias místicas, no sentido técnico da palavra mística, ou seja, não dogmático e baseado em experiências pessoais, né? Então, se a minha experiência pessoal valida o que eu li no texto, eu sigo em frente. Se a minha experiência pessoal não valida, aí eu preciso repensar, né? Então, as práticas meditativas servem muitas vezes para que nós alcancemos esses propósitos que esses textos trazem. Mas sem esses textos, nós não sabemos para onde nos dirigir. Esses textos são como mapas, né, que nos ajudam a chegar mais direto e objetivamente nos nossos objetivos. E não só, ensinam objetivos que antes eram desconhecidos para nós, né? Ensinam para nós sobre locais que nós jamais visitaríamos dentro do nosso próprio ser, né, caso nós não os conhecêssemos. E essa metáfora não é gratuita, né? Os textos tântricos falam de locais de peregrinação no nosso corpo, né? Os textos tântricos, né, um texto de Hatha Yoga muito conhecido como a Shiva Samhita, diz para nós que aqui, nessa região, nós devemos contemplar Varanasi, porque aqui tem, de um lado, o rio Varana e do outro lado o rio Asi, né? Quem conhece a cidade de Varanasi é uma cidade que é um local extremamente sagrado para Shivaitas, um local importantíssimo, um dos centros urbanos mais antigos da história da Índia, e é um local de peregrinação constante, né? E ela fica entre dois rios, Varanasi, e passa ali também Ganga, o rio Ganges, né? Por isso ela é chamada de Varanasi, né? E uma das grandes razões para ser um local de peregrinação é o rio Ganges ali. Mas não só, há um linga muito importante no templo de Vishvanatha. Linga, né, é um objeto ritualístico dentro do shivaísmo de uma maneira geral. Então vejam, né, a Shiva Samhita nos ensina a visitar Varanasi porque há uma nadi, há um conduto sutil de cada lado, que são entendidos como rios Varanasi. Então, a peregrinação interior. Vejam a cosmologia aqui nesse breve exemplo aplicado. Então, essa apresentação do curso, que não pretende ser uma aula, mas é uma maneira de vocês que estão assistindo compreenderem também a minha abordagem, saberem se tem sintonia com essa abordagem, se tem afinidade, é para que a gente possa construir um cenário saudável de discussões filosóficas, de entendimento de textos filosóficos de maneira honesta, onde todo mundo possa participar de igual para igual, desde que leia os textos, de que entenda a proposta do curso, de que traga isso de uma forma de coração aberto, no sentido de
compreender isso para a própria prática pessoal ou para a prática profissional, e que nós possamos ter um diálogo real, crítico, saudável, histórico, filosófico e também meditativo, interior, naquele momento então onde nós fazemos as nossas práticas interiores. Paralelamente a isso, o curso traz também aulas de sânscrito, no sentido não de ensinar a língua, mas de habilitar alunos e alunas à pronúncia, a um entendimento um pouquinho mais abrangente dos termos que vão ser utilizados, ou seja, o sânscrito visa aqui pronúncia e terminologia. E também aulas de meditação. Então, para quem tem interesse em práticas meditativas, o campo de meditação deste curso seguirá também a linha do Shivaísmo da Caxemira, que é a linha que pessoalmente eu sigo, é a linha onde eu me estabeleço, a linha que eu mais divulgo e a maneira pela qual eu também consigo trabalhar como professor de yoga, no sentido de que o Shivaísmo da Caxemira produziu um universo enorme de explicações sobre o mundo, sobre o cosmos, sobre nós e sobre o yoga. Ele tem uma gramática das práticas do yoga, vamos dizer assim. Ele produziu conceitos muito importantes, conceitos fundamentais, para que nós sejamos capazes de entender yoga de uma maneira geral. Então, nós vamos seguir as meditações no contexto do Shivaísmo da Caxemira. Por se tratar de um curso à distância, um curso em EAD, então as partes de sânscrito e a parte de meditação serão gravadas, não serão ao vivo. É a melhor maneira que pedagogicamente eu encontrei de tratar desses dois aspectos, da meditação e do aspecto relacionado à língua sânscrita. Depois, em algum outro momento, nós podemos falar mais detalhes sobre essa pedagogia, mas esse não é o objetivo agora. As partes de filosofia são partes que eu ministrarei ao vivo, mas nada impede que quem não esteja ali naquele horário, com possibilidade de assistir à aula, assista de forma gravada também. Todas as aulas ficarão gravadas. E então isso também é possível de nós fazermos. E de tempos em tempos, nós temos alguma aula a mais, alguma coisa que a gente sempre proporciona no Ashram Urbano, da qual as pessoas podem participar, ou seja, nós também temos esse objetivo de comunidade, de trazer as pessoas para o contexto que está além deste curso específico, conversar sobre outros assuntos. Então, teremos também pessoas que nos ajudarão neste curso com outros olhares, com áreas de especialidade que possam também trazer para nós alguma luz, algum entendimento. Esse é o curso, a apresentação é uma apresentação propositalmente um pouco longa, para que não fique somente sendo uma propaganda, vamos dizer assim, mas para que quem tem interesse conheça um pouco sobre a minha maneira de ensinar, sobre a minha abordagem, sobre os meus propósitos. Nós costumamos dizer no Ashram Urbano que o que nós fazemos é comunicação. Nós gostamos de dizer para as pessoas que nós existimos e da forma como nós trabalhamos, para que a nossa comunidade vá crescendo no sentido de pessoas que tenham afinidade com a nossa abordagem, que entendam o mundo de uma maneira em que caiba todo esse tipo de colocações que eu fiz até aqui. Então, caso tenha afinidade e se assistiu até aqui, muito obrigado. E entre em contato, porque será muito bem-vindo e muito bem-vinda para o nosso curso. Bom, é isso que eu tinha para dizer e até breve.